No coração da Baviera, na Alemanha, existe uma pequena e pacata cidade chamada Herzogenaurach, onde a história da indústria esportiva mundial começou a ser escrita não em salas de reuniões luxuosas, mas no vapor úmido de uma humilde lavanderia doméstica. Era o início do século XX e o ar daquela cidade ainda não estava impregnado pelo cheiro de borracha e couro que definiria seu destino econômico de forma inesperada. Ali, dois irmãos, Adolf e Rudolf Dassler, conhecidos carinhosamente como Adi e Rudi, começaram uma jornada que transformaria o esporte para sempre, sem imaginar que a maior competição que enfrentariam não seria contra marcas rivais, mas um contra o outro, em uma batalha familiar que duraria décadas. Adi Dassler era o coração técnico da operação. Um artesão introvertido e visionário, ele passava horas em silêncio, obcecado por cada costura e pelo peso exato de cada sapatilha produzida. Para Adi, um calçado não era apenas um acessório, era uma ferramenta de precisão que poderia elevar o desempenho humano ao limite máximo, sempre um passo à frente. Já Rudolf, o irmão mais velho, era o oposto absoluto. Extrovertido, impetuoso e dotado de uma lábia comercial irresistível, Rudi era o motor de vendas que levava as inovações técnicas do irmão para o mundo. Juntos, eles fundaram a fábrica de calçados Irmãos Dassler, na lavanderia da mãe. A sinergia inicial era perfeita. Enquanto Adi refinava a técnica, Rudi convencia o mercado de que aquele era o melhor produto já fabricado no país. O primeiro grande triunfo e o divisor de águas definitivo veio em 1936, durante as Olimpíadas de Berlim. Em uma jogada de mestre e extrema ousadia, Adi atravessou a Vila Olímpica carregando uma sacola de sapatilhas para encontrar Jesse Owens, o velocista americano. Quando Owens calçou os sapatos Dassler e conquistou 4 medalhas de ouro nas pistas de atletismo sob os olhos atentos do regime nazista, a marca dos irmãos foi catapultada para o estrelato global imediato, criando uma tensão palpável. O sucesso financeiro foi avassalador, mas com a fama, as rachaduras na relação fraternal, antes ocultas, começaram a se aprofundar de forma irreversível e dolorosa. O crescimento da empresa forçou os irmãos a compartilharem o cotidiano sob o mesmo teto. As tensões familiares tornaram-se insuportáveis, alimentadas principalmente pelo atrito constante entre as esposas de Adi e Rudi, que nunca conseguiram conviver em harmonia. Na mesma mansão imponente, os silêncios pesados durante os jantares e os choques de ego criaram um ambiente doméstico tóxico, erguendo muralhas de silêncio e profunda mágoa. O ressentimento, esse veneno invisível, começou a corroer a fundação daquela união que antes parecia inabalável perante o mundo. A Segunda Guerra Mundial chegou como um martelo sobre a Alemanha e sobre os Dassler. A fábrica foi obrigada a produzir componentes bélicos e o clima de paranoia tomou conta de tudo. O ponto de ruptura definitivo ocorreu durante um bombardeio aliado que assolava a região. Rudi e sua família já estavam protegidos no abrigo antiaéreo quando Adi e sua esposa entraram apressadamente. Ao cruzar a porta, Adi exclamou: "Lá vêm os porcos imundos de novo!", referindo-se aos aviões bombardeiros. No entanto, Rudi, mergulhado em desconfiança, interpretou o comentário como um ataque pessoal e direto a ele e sua família. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Essa frase ambígua foi a faísca definitiva no barril de pólvora emocional. A guerra terminou, mas a paz nunca retornaria àquela família alemã, deixando uma ferida que nunca cicatrizaria. Quando as tropas aliadas ocuparam a cidade, Rudolf foi preso sob a suspeita de ter ligações com o regime nazista. Naquela cela fria, a mente de Rudi foi consumida por uma certeza devastadora. Ele estava convencido de que o próprio irmão,
Adi o havia denunciado deliberadamente para eliminá-lo do caminho e assumir o controle total do império que construíram do nada. A semente da discórdia havia germinado, preparando o terreno para o cisma que dividiria Herzogenaurach ao meio, criando duas gigantes globais a partir de um ódio profundo. A ruptura de 1948 não foi apenas uma decisão administrativa, foi uma amputação emocional que transformou a geografia de Herzogenaurach para sempre. Os irmãos Dassler, incapazes de superar as mágoas e as paranoias acumuladas durante os anos sombrios da guerra, decidiram dividir tudo o que possuíam de forma definitiva. Foi um processo frio e sistemático. A fábrica original foi cortada ao meio. As máquinas de costura, as matérias-primas e até os estoques de couro foram partilhados como restos de um naufrágio. O mais doloroso, porém, foi a divisão humana. Os funcionários foram reunidos no pátio central e forçados a escolher em qual lado da nova fronteira queriam trabalhar. Amigos que compartilhavam a mesma bancada há décadas viram-se subitamente em lados opostos de uma barricada invisível. Adi permaneceu na base original, ao norte do rio Aurach, enquanto Rudy atravessou as águas para o sul, ocupando um galpão improvisado que pertencia à família. Dessa separação traumática nasceram as identidades que moldariam o futuro do esporte mundial. Adi, sempre focado na parte técnica e no refinamento do produto, combinou seu apelido com as 3 primeiras letras de seu sobrenome, criando a Adidas. Rudy, movido por uma energia muito mais agressiva e comercial, inicialmente tentou o nome Ruda, mas logo percebeu que precisava de uma imagem que transmitisse agilidade e poder, batizando sua nova empreitada como Puma. O rio Aurach, que serpenteia silenciosamente pela cidade, tornou-se o equivalente ao Muro de Berlim para os habitantes locais. Herzogenaurach transformou-se na lendária cidade dos pescoços curvados. Esse apelido pitoresco carregava uma realidade social sombria. Antes de iniciar qualquer conversa ou oferecer um simples serviço, as pessoas olhavam instintivamente para os pés umas das outras. O calçado que você usava definia seu caráter, suas amizades e até onde você tinha permissão de entrar. A segregação era total e impiedosa. Padarias, açougues e bares tornaram-se redutos exclusivos de uma das marcas. Se você estivesse calçando Puma, não ousaria pedir um pão em um estabelecimento frequentado pelos partidários da Adidas, sob o risco de ser solenemente ignorado ou expulso com hostilidade. Times de futebol locais foram desfeitos e reorganizados de acordo com o patrocínio dos irmãos rivais. Casamentos entre funcionários da Adidas e da Puma eram vistos como traições imperdoáveis à lealdade corporativa, forçando casais a manterem relacionamentos clandestinos para evitar o ostracismo social. A tensão era tamanha que até as conversas triviais no mercado municipal eram monitoradas. O ódio entre Adi e Rudy tinha se tornado o oxigênio daquela cidade, alimentando uma obsessão que ultrapassava as paredes das fábricas e contaminava gerações inteiras. No entanto, essa inimizade visceral provou ser o combustível para inovações sem precedentes no mundo dos calçados. Em 1954, a rivalidade atingiu um ápice dramático durante a Copa do Mundo na Suíça. Enquanto Rudy observava de longe, consumido pelo ciúme, Adi estava presente no campo com a seleção alemã. O solo estava encharcado e pesado, um verdadeiro pesadelo para qualquer jogador. Foi quando a engenharia de Adi brilhou de forma decisiva. Ele introduziu as travas de rosca removíveis, permitindo que os jogadores ajustassem o comprimento das garras conforme a lama aumentava. Os alemães venceram a imbatível Hungria e o sucesso da Adidas foi transmitido para o mundo todo. Para Rudy,
Ver seu irmão ser celebrado como o herói tecnológico por trás do milagre de Berna foi uma humilhação insuportável, intensificando a guerra de espionagem industrial entre as duas margens do rio. As décadas de 50 e 60 foram marcadas por táticas que beiravam o submundo corporativo. Herzogenaurach fervilhava com espiões que tentavam descobrir as patentes secretas do inimigo. Subornos de atletas tornaram-se rotina. Não era raro que um corredor recebesse uma maleta de dinheiro no vestiário apenas para trocar de marca momentos antes da largada. A entrada dos filhos no negócio, Horst por parte de Adi e Armin por parte de Rudy, apenas adicionou novas camadas de agressividade à disputa. Eles herdaram o rancor acumulado dos pais e o transformaram em uma busca frenética por domínio global, onde cada contrato assinado era uma pequena vitória em uma guerra sem fim. Em 1970, a rivalidade parecia ter chegado a um limite perigoso de custos financeiros. Foi então que Armin e Horst firmaram o secreto Pacto de Pelé. Ambos concordaram que o custo para contratar o maior jogador do mundo era alto demais e que nenhum dos dois tentaria abordá-lo para a Copa do Mundo do México. Era um tratado de paz financeira. No entanto, a natureza competitiva dos Dassler não conhecia limites éticos. Durante uma partida, Pelé pediu ao árbitro um momento para amarrar suas chuteiras antes do apito inicial. As câmeras de televisão deram um close-up cinematográfico em seus pés. O mundo inteiro viu o logotipo da Puma brilhar no gramado, revelando que a promessa havia sido quebrada da forma mais pública e humilhante possível, selando uma nova era de traições. A traição do Pacto de Pelé em 1970 não foi apenas uma quebra de contrato comercial. Foi o ato final de desintegração de qualquer vestígio de respeito entre os herdeiros das duas marcas. A partir daquele momento, a obsessão mútua entre os irmãos tornou-se a força motriz que, paradoxalmente, catapultou a Adidas e a Puma para o topo absoluto do mercado global. Eles não queriam apenas vender calçados, eles queriam aniquilar a existência comercial um do outro. Essa fúria competitiva gerou uma onda de inovação frenética nunca antes vista na indústria. Se a Puma lançava uma nova tecnologia de amortecimento, a Adidas respondia com um design revolucionário em questão de meses. Herzogenaurach transformou-se no epicentro de uma corrida armamentista esportiva, onde o lucro era secundário em relação à humilhação do adversário. A sucessão não trouxe o alívio esperado para a família. Pelo contrário, Horst Dassler e Armin Dassler herdaram o rancor de seus pais como se fosse um código genético inalterável. Horst, um gênio do marketing esportivo que moldaria o futuro da própria FIFA, transformou a Adidas em uma potência de patrocínios internacionais, enquanto Armin, na liderança da Puma, lutava com uma ferocidade quase desesperada para manter a relevância da marca do felino. Eles não eram apenas primos, eram generais de exércitos opostos em uma guerra que já durava décadas e que agora se espalhava por todos os continentes. A disputa deixou de ser sobre sapatilhas de corrida e passou a ser sobre o controle da narrativa emocional do próprio esporte mundial. Nos anos 70, contudo, a biologia começou a cobrar seu preço impiedoso. A saúde dos irmãos Dassler entrou em declínio acelerado, mas o coração de pedra de ambos permanecia inabalável diante da mortalidade. Rudolf foi o primeiro a sucumbir a um câncer de pulmão em 1974. Relatos da época contam que, em seu leito de morte, Rudy teria manifestado o desejo profundo de ver o irmão uma última vez, buscando uma redenção tardia para uma vida consumida por conflitos e mágoas. No entanto, o orgulho de Adi era uma fortaleza impenetrável.
Dizem que, ao ser informado do estado terminal de Rudolf, Adolf Dassler recusou-se a visitá-lo, enviando apenas uma mensagem fria e burocrática através de intermediários. O silêncio que os separava por um rio agora se tornaria uma barreira eterna e intransponível. 4 anos depois, em 1978, Adolf também partiu. O drama final dessa rivalidade épica foi encenado de forma melancólica no cemitério municipal de Herzogenaurach. Em um último gesto de desdém, ou talvez de uma autopreservação emocional que transcendia a própria vida, os túmulos dos dois irmãos foram posicionados nas extremidades mais opostas possíveis do Campo Santo. Mesmo no repouso eterno, não havia espaço para a proximidade ou para a conversa que nunca aconteceu. Os caminhos de pedra que cortavam as sepulturas serviam como uma fronteira final, garantindo que os fundadores da Adidas e da Puma continuassem sua vigília solitária, observando o mundo que haviam transformado, mas do qual se desconectaram emocionalmente de forma trágica. Com a partida dos patriarcas, a dinâmica puramente familiar das empresas começou a desmoronar. A gestão das gigantes tornou-se complexa demais para ser mantida apenas por laços de sangue em um mercado financeiro globalizado e cada vez mais impiedoso. Eventualmente, ambas as famílias perderam o controle acionário de suas criações. A Adidas e a Puma deixaram de ser extensões da alma de Adi e Rudi para se tornarem corporações multinacionais geridas por conselhos de administração que viam os números e não as mágoas do passado como prioridade absoluta. A cidade, contudo, ainda respirava aquela velha tensão, como uma cicatriz profunda que insiste em doer sempre que o tempo esfria. Foi apenas em 21 de setembro de 2009 que o mundo presenciou um vislumbre real de paz. No Dia Internacional da Paz, funcionários das duas marcas abandonaram décadas de hostilidade herdada para disputar uma partida de futebol simbólica no centro de Herzogenaurach. Pela primeira vez em mais de 60 anos, o logotipo da Adidas e o da Puma dividiram o mesmo gramado e a mesma bola sem a intenção de destruição mútua. Foi um aperto de mãos histórico que marcou o fim oficial de uma era de ódio. Embora as marcas nas árvores genealógicas dos Dassler permanecessem indeléveis, a história dos irmãos Dassler é um testemunho agridoce sobre a complexa natureza humana e o poder da rivalidade. O ódio visceral entre Adi e Rudi construiu impérios que hoje vestem bilhões de pessoas e calçam os maiores atletas da história da humanidade, mas o preço pago por esse sucesso foi a destruição completa de uma família e o isolamento de 2 homens que começaram sonhando juntos em uma lavanderia humilde. Fica a reflexão necessária. Até que ponto a ambição e a competitividade justificam o sacrifício dos laços mais sagrados? No final, a glória das 3 listras e o salto do felino são monumentos permanentes a uma briga de irmãos que, ao dividir uma pequena cidade alemã, acabou por conquistar e transformar o mundo inteiro para sempre.